Nós chegamos ao final do relatório da CPI, tem em torno de 3.800 páginas, onde narra com riqueza de detalhes tudo o que havia, e nós chegamos à conclusão que haviam 4 ONGs principais que agiam nas demarcações indígenas, que era o Conselho Indigenista Missionário, que fazia a mobilização e o financiamento e a posterior fiscalização dos pedidos de demarcação. Eles mobilizavam as comunidades indígenas para fazer as invasões de áreas privadas e depois os pedidos de demarcação. Ficamos surpresos porque, na medida em que recebíamos documentações, investigações, nós vimos que havia um financiamento internacional dessas ONGs e, principalmente, o Instituto Socioambiental praticamente administrava, o que nos surpreendeu, o tal de Fundo Amazônia. Nos defrontamos com o Fundo Amazônia, não entendemos o que era, fomos investigar e descobrimos que era um fundo criado por decreto do então presidente Lula dentro do BNDES, dirigido praticamente a financiar os projetos apresentados por essas ONGs. Os recursos vinham principalmente da Noruega, em sua maior parte, da Alemanha, dos Estados Unidos e, inclusive, da própria Petrobras. Os valores eram assombrosos. Se não me engano, na época, o Fundo Amazônia dispunha de em torno de 2 bilhões de reais para fazer toda esta militância. Na área de assentamentos do INCRA, outras ONGs e entidades é que faziam essa organização. Era a Comissão Pastoral da Terra, era a Federação dos Trabalhadores da Agricultura e era o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eles, basicamente, eles escolhiam, junto com os servidores do Estado, áreas particulares para serem invadidas, mobilizavam e treinavam determinados grupos para que fizessem a invasão. Essas pessoas invadiam as áreas e, a partir desse momento, o INCRA entrava e a Advocacia Geral da União dizia que a área, em verdade, era irregular, as pessoas não recebiam a reintegração, porque a Justiça ficava em dúvida se a área era da União ou não, ou se era particular. E, a partir disso, essa área era loteada. Se uma área comportava, imaginamos lá, 50 lotes, eram criados 100 lotes e eram distribuídos para lá 100 grupos familiares. Só que essas famílias para os quais eram postos, em nome dos quais eram postos esses lotes, elas não eram as mesmas pessoas que estavam lá na área. Essas famílias, nos quais os lotes eram dados nome, elas serviam apenas para buscar recursos públicos. Então, elas iam pegar crédito de eletricidade, crédito de instalação, uma série de benefícios. E esses recursos eles eram rachados entre o dono da loja onde fornecia os bens e materiais, os funcionários do INCRA, gerente de banco e os funcionários das organizações que eram atribuídos à fiscalização dessas áreas. Se tornou um grande esquema de desvio de recursos públicos e dirigidos também a partidos políticos. Tá? Então, havia também envolvimento do Ministério Público Federal, que acobertava todos esses atos, da Advocacia Geral da União, universidades e partidos vinculados principalmente à ala de pensamento de esquerda. Né? Além disso, quando nós quebramos o sigilo, pedimos a quebra do sigilo dessas ONGs, houve uma blindagem pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro, então presidente do STF, Ricardo Lewandowski, deu, se não me engano, foram 8 liminares proibindo a quebra do sigilo das ONGs para nós identificarmos como é que se dava o financiamento. Também vimos que havia uma ligação entre áreas de assentamento, áreas quilombolas, áreas indígenas e unidades de conservação, fazendo praticamente cinturões ligados uns aos outros. Né? Uma das conclusões da CPI era de que essas terras deveriam ser tituladas imediatamente, todas as terras, para os seus ocupantes, né? O que aparentemente vem sendo feito agora pelo governo federal, principalmente pela ministra Tereza Cristina, pelo que eu tenho notado, de fazer a titulação das áreas, porque senão fica um processo sem fim. O assentamento se inviabiliza, aí troca os ocupantes, aí buscam os créditos, fazem as fraudes,
e não termina nunca. Cria um sistema ilícito de financiamento de ONGs e de partidos e de políticos, né? Nesse processo de estatização, uma coisa que chocou foi a conclusão que nós chegamos, que o Estado, talvez o Estado mais rico do país, que é o Pará, ele já tem 70% da sua área estatizada. Ou é unidade de conservação, ou é assentamento que não foi titulado, ou então são reservas indígenas. Resta no Pará apenas 30% de disponibilidade do seu território, sendo que desses 30%, por ser região amazônica, ele tem que fazer uma área de preservação de 80%, restando no total do Estado, em torno de 8% do Estado para que haja produção. Para vocês terem uma ideia, hoje no país, segundo dados da Embrapa, nós já temos 37% do território nacional ou sendo unidade de conservação, ou sendo reserva indígena, ou sendo assentamentos do INCRA. Para vocês terem uma ideia do tamanho disso, toda a área de produção agrícola do Brasil, ela não chega em torno de 7%, não chega a 8% do Brasil. E, portanto, 37% já está indisponibilizada para a produção.